Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, lembra que eu tava falando pra vocês que eu ia trazer algumas informações sobre corte de cabelo e hoje eu quero falar sobre um corte que muita gente tem dificuldade, que é aqueles cabelos bem lisos, sabe aquele cabelo escorrido que tu penteia, ele volta pro lugar, é difícil de trabalhar e com bastante volume. Esse tipo de cabelo é super complexo, tem alguns detalhezinhos que ele é diferente dos outros cabelos normais, porque tu precisa suavizar bastante ele, beleza? E antes de a gente falar sobre esse corte em específico, tu tens que baixar o meu e-book gratuito que vai te ensinar a viver de barbearia. Olha só que legal, cara. Eu falo sobre tesoura, sobre máquina, sobre navalhete, sobre atendimento, enfim, é um e-book bem completão. E para você fazer o download, é só clicar no link aqui em cima, vai lá, faz até uma página e vai receber o e-book no teu e-mail, beleza? Agora, a gente falando um pouquinho sobre o corte liso e com bastante volume. Todo o corte, quando tu vais cortar e tu queres conexão ou desconexão, ele vai sempre ter o mesmo ângulo. Então, ângulo de corte não vai mudar muito de um corte para o outro. Claro, só se tu quiser dar um formato diferente, né? Ah, eu quero um corte arredondado, eu quero um corte quadrado, eu quero um corte triangular. Aí sim, aí a gente tem diferença de ângulo. Mas, se tu queres um cabelo diferente, mas tu queres um corte quadrado, o ondulado, o com pouco volume, ele sempre vai ter o mesmo ângulo. São os pequenos detalhes que vão fazer a diferença. E nesse corte em específico tem algumas coisas que tu tens que prestar atenção. Um cabelo com bastante volume e liso, ele tem uma vontade própria. E tu precisa descobrir que vontade própria é essa. Ou seja, como é que esse cabelo vai ficar no dia a dia? Porque esse tipo de cabelo, se tu tentar forçar algum tipo de corte, tu até vai conseguir finalizando, passando uma pomada. Mas pro dia a dia do cliente é super complicado, cara. Então tu tens que tomar cuidado. Sempre quando chega um cabelo nesse estilo pra mim, eu passo bastante a mão, eu olho, eu penteio pra ver qual é a naturalidade. Se for uma criança, eu pergunto pra mãe, e aí, como é que é o cabelo e tal, como é que é no dia a dia? Eu observo muito quando a criança ou quando o adulto chega na minha barbearia, porque quando ele chega é naquele estilo que ele usa o cabelo dele e eu já observo, opa, ele gosta sim, tem um detalhe que eu posso arrumar. Então, o cabelo liso e com bastante volume, tu tens que tomar muito cuidado. Se quiser uma estilização diferente, o cliente tem que saber que ele vai ficar refém da pomada. Ah, Felipe, mas se eu fizer um corte assim, dá um formato e tal... Tem cabelo que simplesmente não dá, cara. Tem cabelo que dá, tá? Que ele vai respeitar. Mas tem cabelo que tu vai... Pô, eu gostaria de fazer ele desconectadinho pro cara pentear pra cá. Mas o pentear pra cá, às vezes o cabelo não vai. Ele simplesmente fica caindo e fica aquela ponta sobrando. Então tu tens que ter um bom senso aí, observar bastante e fazer bastante pergunta pro teu cliente para saber exatamente do jeito que ele gosta. É o tipo de atendimento que tu tens que prestar muita atenção antes de começar a cortar. E olha, geralmente esse tipo de cliente, ele chega na barbearia já assim desanimado, né? É raro alguém acertar o cabelo dele, ou acerta de vez em quando e geralmente erra. É um tipo de cliente que se tu acertar uma vez, duas vezes, tu fideliza ele para sempre. Então, vale a pena, cara, e esse cara com certeza vai indicar para alguém, porque é um problema muito sério e os caras, pô, geralmente uma franja que incomoda, não consigo pentear, geralmente arrepia bastante, né? Mesmo com volume, muitos desses cabelos arrepiam bastante, tu tens que tomar a decisão certa. Eu tinha um cliente que era uma criança, ele devia ter uns 10 anos mais ou menos, que ele tinha esse tipo de cabelo, bem liso e com bastante volume, mas essa parte dele de trás aqui, ó, arrepiava, cara. Eu lembro da primeira vez que ele chegou, já com bastante cabelo e com cabelo arrepiado. Então, qual é a ideia que eu trouxe pra mãe? Olha, nós temos duas opções. Ou a gente deixa crescer muito esse cabelo para ele realmente pesar e aí a gente deixa o cabelo um pouquinho mais longo naquela região para não ficar arrepiado, ou a gente deixa curto mesmo, porque não tem o que fazer, ele é realmente arrepiado e a gente só dá um pouco de formato. Então são algumas decisões que a gente tem que tomar. Mas o principal desse tipo de cabelo é a texturização. Não tem como tu cortar esse tipo de cabelo se tu não texturizar. O que que tu vais fazer? Vou dar um passo a passo bem definido aqui, tá? Tu vais fazer um bom atendimento, vais prever, né, quais são os problemas, vais conversar, vais cortar esse cabelo de acordo com a conversa, vais lavar o cabelo. Ah, Felipe, eu não lavo, então pula essa etapa. Vais lavar o cabelo, vais secar e vais pentear. Quando tu pentear, tu vais ver várias marcações da tesoura, se tu cortar reto, tá? Se tu corta reto, tu vais ver várias linhas. E essas linhas tu tens que texturizar.
Principalmente a galera que pega a mecha muito distante. Quando tu pegar a mecha muito distante, essas linhas vão ficar ainda mais definidas. Quem pega mais mechas não vai ver tão bem essas linhas. Mas de qualquer forma, tu precisa texturizar para dar um pouco mais de penteabilidade para esse cabelo. Porque como ele tem muita densidade e ele é liso, ele vai tudo para um ponto. Vum! E naquele ponto fica uma massa bem aparente, geralmente nessa região aqui, quando o cara penteia, ou se penteia pra cá, nessa região. Tem que trabalhar com a tesoura dentada, é uma ótima dica, tá? Mais na ponta, umas 2 tesouradas na ponta, mais ou menos assim, ó. Deu uma tesourada, sobe um pouquinho, dá outra tesourada, já vai suavizar bastante. Outra técnica que é super eficiente e pra mim a melhor de todas é o Deep Cut. É o Deep Cut quando tu entra um pouquinho mais, dando um pouco mais de suavidade e deixando a ponta muito mais leve, escondendo essas linhas densas que ficam no cabelo. O Deep Cut é excelente. Cortar esse cabelo em Point Cut, só para o pessoal não ficar um pouco perdido, tá? Quando tu vais cortar um cabelo, tu podes cortar ele reto ou tu podes cortar ele com a pontinha. Quando tu corta com a ponta, não fica aquele corte tão duro, tão pesado. E para esse tipo de cabelo, o Point Cut ele é bem indicado, não vai ficar essa densidade tão acentuada. Mas ainda assim, tu vais precisar fazer uma texturização. O Point Cut ele não é bem uma texturização, ele é um movimento de corte. Depois tu texturiza. Tu podes trabalhar em canais, mas não é a melhor opção. Dá para trabalhar, também é bem legal. Tu podes trabalhar com slice. O slice é aquele que tu vai deslizando a tesoura no cabelo, mas também não é o melhor de todos. O melhor de todos para tu trabalhar nesse tipo de cabelo é a tesoura dentada, não tem como fugir dela, tá? Tem que ter essa ferramenta aí para ti e o Deep Cut, são as duas melhores partes. Por que eu tenho que texturizar? Porque esse cabelo, a ponta é muito volumosa, ela é muito lisa e ela tem uma vontade própria. Então, qual é a ideia? A ideia é deixar a ponta até uns 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros, dependendo do cabelo, tá? Tu tens que deixar essa ponta muito mais leve. É como se fosse mais ou menos assim, ó. A base do cabelo, vou dar um exemplo. A base do cabelo tem 100 fios de cabelo, mas só que a ponta vai ter uns 30 fios mais ou menos. Só a ponta. Porque aí eu suavizo bastante aquela região e o cabelo, para ele, vai ajudar bastante. E como vai estar um cabelo um pouco mais leve, até para ele arrumar, vai ajudar bastante. Para ele passar a pomada, vai ajudar bastante. Para ti finalizar o cabelo dele, vai ajudar bastante. E se o cara utiliza um cabelo um pouco mais bagunçado, tu pode utilizar até mesmo a navalha, o navalhete, né? Texturizando bastante, deixando o cabelo bem arrepiadão mesmo. Geralmente esse tipo de cabelo liso e com bastante volume é um cabelo muito saudável. Então, pode abusar da navalha. A navalha só tem que tomar um pouco de cuidado quando ela é em cabelo frágil, porque tu pode detonar esse cabelo. Então só um pouco de cuidado. Mas nesse tipo de situação, tu podes abusar que com certeza tu vai ter um grande resultado, tá? Um cabelo bem bagunçadão, aquelas pontas pra fora, sabe? Um estilo mais skatista assim, também é muito legal. Beleza? Então, algumas dicas. Esse tipo de cabelo tu tens que dominar e no começo ele é um pouco complicado, né? Mas com certeza, se tu seguir algumas dicas que eu te dei aqui, tu vais melhorar bastante o teu desempenho no corte desse tipo de cabelo, o liso, escorrido, com bastante volume. Certo, galera? Lembra, cara, o e-book ele vai te ajudar bastante, porque vai te ensinar muita coisa sobre tesoura. Então, não fez o download dele ainda? Ah, Felipe, tô com preguiça e tal, não quero fazer. Cara, pega essa oportunidade, ele é de graça, gratuito, cara. Clica aqui e vai lá, faz o download e estuda bastante, ele fica pra ti, beleza? Então, no mais, galera, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.